Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 28. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 1. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das filhas, das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. Irmãos, eu achei isso lindo demais. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai, de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Deus nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor.
Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Nós te damos graças como igreja. Senhor, nós voltamos todo o nosso ser nesta noite em adoração. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor tem guiado a nossa vida, a nossa história. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor me use na instrumentalidade do Espírito Santo. Pai, me ajude a lembrar aquilo que o Senhor ministrou meu coração nesse tempo, nesses meses. Me ajuda, Senhor. E que os teus filhos sejam renovados, sejam capacitados, sejam curados, Senhor. E que esse dia venha a ser um marco na nossa vida, na nossa história, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos? Tremendo, não é esse texto? A primeira vez que eu comecei a meditar nesse texto, já uns meses atrás, na Bíblia que eu estava lendo, porque quando você vai ler um texto da Bíblia, sempre eles colocam um título. E eu não me lembro a versão da Bíblia que eu estava lendo, mas estava escrito obediência. E tem muitos anos que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre a vida de Jacó. Só que chegou um tempo que o Senhor começou a me mostrar um lado de Jacó que eu não percebia. Um lado de Jacó que eu nunca, na minha vida, eu pude perceber. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem algo novo para nós. Deus tem percepções novas para nós. E algo que ficou muito claro para mim hoje, nesse dia, que o Senhor quer nos tirar de um lugar de distração. E foi isso que ele fez na vida de Jacó. Jacó já tinha enganado seu pai, roubado, usurpado o direito do irmão, a bênção do irmão. E naquela casa, imagina o caos, imagina as emoções e o silêncio velado. Porque, irmãos, o silêncio fala muito. E talvez o silêncio da casa de Isaac e Rebeca, havia muitas palavras não ditas e emoções guardadas lá, segredos do coração. E um dia Rebeca, ela chega para o marido e fala para o marido que ela estava cansada. Que ela estava ela chegou num momento que a alma dela já estava fatigada. Por quê? Porque Esaú casou com mulheres de outro povo. E aqueles casamentos mistos traziam angústia, cansaço na alma da Rebeca. E ela vira para o marido e desabafa com ele. Então, apesar do que aconteceu, o diálogo, o respeito, a comunicação naquele casamento não acabou. Irmãos, a comunicação não pode acabar no casamento. O compromisso não pode acabar no casamento. E Rebeca, mesmo com tudo que aconteceu, Rebeca e Isaac, eles conversavam, eles comunicavam, e ela abriu o coração para o marido. Quando o marido ouviu aquilo, ele chamou Jacó e falou: Jacó, meu filho, você vai embora. É para você ir embora daqui, e é para você ir para a casa do seu tio, lá em Padã. E você vai casar com uma das moças, das parentes, da família da sua mãe. Jacó poderia ter questionado o pai dele. Falado assim: pai, eu não vou.
O senhor sabe que a minha vida foi sempre ficar perto da minha mãe. Eu gosto de estar perto da minha mãe, eu gosto de estar perto da tenda. Eu acostumei com essa vida, com esse ambiente. Ele não questionou o pai, ele foi. Ele obedeceu. E quando Jacó decide renunciar àquele ambiente de comodismo, de conforto, de aconchego, de coisas que eram familiares para ele, o irmão dele, Esaú, ele escuta o pai falando com o irmão. E ele parte para um lado diferente. Sabe qual o lado que ele parte? O lado da irresponsabilidade e o lado da rebeldia. Ele falou, meu pai quer que meu irmão vá embora para casar com mulheres do povo. Então eu vou pirraçar meu pai. Eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer algo para entristecer meu pai. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu vou contar bem assim. Há muitos anos atrás eu tive uma experiência com uma pessoa, era um adolescente, e esse adolescente tinha vivido uma decepção dentro de casa, com um dos pais. E era um caso extraconjugal. E eu tive contato com esse adolescente porque eu dava aula. E esse adolescente foi na minha casa e pôs um piercing na sobrancelha. E aí eu fiquei caladinha, não falei nada, dei a aula. Quando acabou, o adolescente virou para mim e falou assim, sabe por que eu fiz isso? Porque eu quero entristecer meu pai. Eu quero agredir o meu pai com esse comportamento. Porque o meu pai mexeu com ele se envolveu sexualmente com uma pessoa que ajudava a minha mãe em casa. E aí eu ouvi aquilo, irmãos, eu era solteira. Eu não me lembro quantos anos faz isso, tem muitos anos. E eu não falei nada para aquele adolescente, eu não orei, eu não falei de Jesus. Eu me omiti. E eu não dei aula mais para aquele adolescente, ele foi embora de Anápolis, morar em outra cidade. E um dia, quando ele está indo embora, acontece um acidente, ele morre no acidente. Então, nós não podemos perder as oportunidades. É algo que eu quis contar aqui, eu tentei contar de uma forma, embora seja algo que aconteceu há mais de 25 anos, mas eu procurei enxugar bastante para não expor. Mas eu lembro disso e isso trouxe ensinamentos para mim. E foi esse tipo de coisa que Esaú fez com Isaac. Ele sabia o que o pai queria, o que o pai não queria. Ele falou, é nessa área que eu vou atacar o meu pai. Eu vou afligir o meu pai, eu vou afligir a minha mãe. E ele entrou na rebeldia. E Jacó, apesar de ter cometido aquele pecado, ele ter feito algo que não era para ele fazer, naquele momento ele obedeceu. E ele sai daquela casa. E naquele lugar, ele começa um processo. Ele não tinha percebido Deus lá na casa do pai e da mãe na perspectiva pessoal, porque nós precisamos ter um encontro pessoal com Deus. Só que na casa da mãe e do pai eram muitas distrações, era muito barulho, é muita coisa que distraía a alma.
de Jacó. Então Deus estava naquela palavra direcionada daquele pai. Sabe por quê? Porque Deus queria ensinar Jacó a ser homem. Um processo de crescimento. E ele aceita, ele submete, ele decide, ele escolhe, fala: pai, eu aceito, eu vou aceitar esse desafio, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou submeter essa direção do Senhor, e vai embora. Gente, ele vai embora sozinho. Um menino, se fosse o irmão dele, a gente podia até entender, porque Esaú era caçador, ele era acostumado a sair longe para caçar, mas Jacó não, mas ele vai sozinho, anda, caminha, e chega à noite, de certo ele pensou: eu não conheço esse lugar, pode ter algum animal feroz, eu vou ficar quieto aqui, e quando amanhecer o dia eu prossigo a viagem. E naquele momento que ele dorme, ele tem um sonho revelado. Deus começa a falar com Jacó. Ele vai para um lugar que ele está sozinho, onde não tem barulho, onde não tem distração, onde ele não podia esconder, ele estava só. E aí Deus se revela a ele. Ele dorme e o travesseiro dele era uma pedra. Já começou o tratamento de Deus na vida dele. Talvez aqui dentro dessa igreja, alguém já tenha reclamado do seu travesseiro. Ou ter pensado: não dou conta de dormir sem um travesseiro. Às vezes viaja, leva até o travesseiro. Mas Jacó, ele dormiu com a cabeça na pedra. E o Senhor se revelou a ele. E ele viu uma escada que ligava a terra no céu. Ele viu os anjos subindo e os anjos descendo. Ele viu algo sobrenatural. Só que eu achei lindo, porque em algumas versões da Bíblia fala que Deus estava do lado dele. Você sabia que Deus está do seu lado? E que às vezes você não percebe? E Jacó, ele sente, ele percebe que Deus estava do lado dele. E Deus começa a falar com ele. E Deus trouxe para Jacó muitas respostas, muitas confirmações do que o pai dele tinha falado para ele. O pai dele, no começo do capítulo 28, libera sobre a vida dele palavras de bênção, palavras de esperança, palavras de direção, libera para ele promessas. E essas palavras de Isaac para Jacó, Deus confirma no sonho para Jacó. E começa a falar para ele: eu estou com você. Eu vou te proteger. Irmãos, quantos de nós tem medo? Medo de ousar, medo de empreender, medo de decidir. E Deus fala com ele: eu estou com você. Eu vou te proteger. Eu estou conduzindo você. Fica tranquilo. E tem para você um futuro. E Deus fala para ele que Deus ia dar para ele onde a terra que ele estava dormindo, deitado. E Deus fala: eu vou dar para você e vou dar para sua descendência. Será que quando Deus falou com Jacó, ele entendeu que quando Deus falou para ele que ele ia ter descendência, é porque ele ia casar, porque ele ia ter filho, ele ia ter neto? Às vezes Deus fala com a gente uma palavra e ela significa tantas coisas, é muita bênção, é muita direção, uma palavra. E Deus falou: eu vou dar para você essa terra que você está deitado e para sua descendência. E Deus fala, cita o avô dele.
e fala para ele que um dia ele vai voltar novamente para aquele lugar. E ele acorda. E eu te pergunto, lembra onde você encontrou com Deus? Lembra onde você aceitou Jesus? Lembra onde você sentiu o chamado de Deus para a sua vida? Deus se manifestando a você, Deus se revelando a você? E quando Deus se revelou a você, quando o Espírito Santo moveu no seu ser, qual foi a resposta que você deu para Deus? Sabe qual foi a resposta que Jacó deu? Jacó se levanta, pega aquela pedra que era o travesseiro dele, levanta a pedra, derrama azeite sobre aquela pedra e ele faz um voto a Deus. Ele deu uma resposta a Deus. Uma resposta do que Deus tinha falado com ele. E talvez alguém aqui na igreja, Deus quer de você uma resposta do que Ele te mostrou, da forma como Ele se revelou, das promessas que Ele fez, do cuidado dEle para com você, da proteção dEle, da ajuda dEle, da companhia dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, do amor dEle. Você descobriu que não era você que era comprometido com Deus, era Deus que é comprometido com você. Não era você que estava procurando Deus, era Deus que estava à sua procura. E sabe o que aconteceu? Ele faz um voto a Deus. Gente, e é tremendo. Porque ele é sincero com Deus. Eu gostei da linguagem do Jacó, sabe por quê? Porque homem, eles pensam no sustento. Homem, eles pensam, às vezes você fala, nossa, mas meu marido está tão calado, ensimesmado assim, mas é porque o marido está preocupando, está empreendendo, está imaginando, está criando uma forma, um caminho, uma alternativa para seguir, para trazer provisão para a família, para cuidar da esposa, para cuidar dos filhos, para empreender, para trabalhar, para crescer o negócio. E Jacó fala para Deus assim, Deus, se o Senhor me der pão para comer, quer dizer que ele pensava na provisão, na comida. Se o Senhor me der roupa para eu vestir, não faltar veste, se o Senhor for comigo nessa jornada e eu puder voltar para a casa do meu pai, o Senhor vai ser meu Deus. Eu li essa palavra, eu descobri isso há mais de 10 anos atrás e eu fiquei abismada, porque eu pensei, gente, o neto de Abraão é crente. Não. O filho do Isaac é crente? Não. Ele quis dizer para Deus, Deus, eu não tenho relacionamento com o Senhor, mas eu sei que é o Senhor que me dá pão. Eu sei que é o Senhor que cuida do que eu visto, do que eu calço. Eu sei que é o Senhor que protege. Eu sei que é o Senhor que faz a gente ir e voltar. Então, se o Senhor me der vitória nisto que eu estou planejando, que eu estou precisando, o Senhor vai ser meu Deus. E esse lugar aqui, dessa pedra que foi erigida, vai ser a casa do Senhor. E ele vai e coloca o nome daquele lugar de Betel, porque aquele lugar chamava luz. E o que Jacó teve na vida? Revelação. E revelação, discernimento, visão, percepção, vem quando a luz é acesa. Quando a luz é acesa, a gente enxerga o que a gente não enxergava. A gente percebe o que estava junto, mas a gente não percebia.
E ele teve a percepção e ele falou: aí o Senhor vai ser o meu Deus. Aí eu vou ter um relacionamento com o Senhor. Ele conhecia tudo de Deus. Aqui, ó. Ele conhecia as histórias. Ele conhecia a linguagem. Ele era da linhagem abençoada do Abraão. E ele conhecia as promessas de Deus que falavam que aqueles que temem ao Senhor, que servem ao Senhor em espírito e em verdade, é até 1000 gerações que é abençoado. Ele conhecia isso, mas ele não tinha decidido isso. Por isso que nós precisamos ter paciência com as pessoas. Por isso que nós precisamos entender que a igreja é um hospital. Muitos jovens falam assim: o dia que eu deixar meu vício, eu vou para a igreja. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja há muitos anos, mas falam: não, eu não fiz uma decisão, eu gosto do ambiente, eu sinto bem, mas não decidiram. Mas vai chegar o dia. Por isso que o tanto, irmãos, que nós pudermos agregar, nós precisamos acolher as pessoas. Sabe por quê? Porque nós não chegamos no céu ainda. Tem cristão que afugenta as ovelhas. Tem cristão que acha que chegou no céu. Tem cristão que esqueceu de onde Deus te tirou. Tem cristão que esqueceu que você já foi adolescente, jovem. Tem cristão que esqueceu que seu pai falava 1, 2, 10, 20 e você não obedecia. Por que você fustiga seu filho e sua filha? Jacó, Deus que é santo, poderia falar para ele assim: te peguei aqui sozinho. Por que você foi trapacear o seu irmão? Deus falou isso para ele? Deus não amassa a cana que está quebrada. E Deus não citou nada disso para Jacó. Não era o momento. Não era o momento, porque tudo tem um momento. E aquele momento, Deus estava colhendo Jacó. Deus estava tirando ele das distrações. Deus estava falando: meu filho, eu estou do seu lado. Eu estou com você. Eu vou te ajudar. E Jacó foi sincero. Eu gostei do diálogo de Jacó, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós contemplamos a Deus, mas enxergar o Senhor revela quem nós somos. E aí as ilusões, elas se esvaem. As máscaras, elas caem. A gente consegue perceber. Eu não vou citar o lugar que eu estava ontem para não expor muito. Mas eu escutei uma pessoa falando assim: daqui a pouco eu vou para minha casa, para o meu quarto. E eu vou ligar na série para assistir bastante série, porque eu não quero ficar pensando nos meus problemas. Distração. E Deus quer nos tirar desse lugar. Porque Deus não abre mão de nós. Deus quer sarar. E nesse lugar de solidão, Jacó começou a se ver. Gente, é impossível eu sair da presença do Senhor, da revelação do Senhor, e não ter algo mudado dentro de mim. Deus trazer revelação para mim. Quem escreveu Gênesis não colocou aqui,
Mas, irmãos, com certeza, houve implicações espirituais na alma, no coração, nos comportamentos de Jacó. E aí, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu preciso resumir. Jacó vai embora e ele chega naquela terra e ele vê a prima e apaixona. Ele se apaixona por aquela prima, ele é enganado, ele sofre, o patrão dele abusava da boa vontade, o patrão dele trocava o salário dele. A Bíblia fala que o tio dele trocou o salário dele umas 10 vezes, mas em nenhum momento eu vejo ele apelar. Em nenhum momento eu vejo ele se revoltar. Em nenhum momento eu vejo ele chegar nas pessoas lá, nas mulheres, nos pastores, nas pessoas que ele trabalhava e falar assim: o Labão, meu sogro, ele está abusando demais de mim. Ele sofria. Ele aceitou o processo para ele crescer. Ele não reclamou. Ele entendeu que ser homem no mundo não é fácil, que trabalhar não é fácil, que desempenhar aquilo que Deus quer que você desempenhe não é fácil. Mas ele suportou tudo, e ele era leal. Gente, um menino que enganou o irmão, um menino que escutava a mãe. Aliás, eu quero voltar aqui. Jacó foi obediente para o pai e para a mãe, coisa linda. Jacó sabe ouvir. Você sabe ouvir? Olha a história de Jacó. Ele ouviu a mãe, ele ouviu o pai, ele ouvia as esposas, ele ouvia a Deus. Então a história de Jacó me ensina que Deus, por mais que o pai e a mãe não tivessem, Deus instruía ele tudo. Deus dava sonho revelado para Jacó. Deus dava sonho revelado para ele. Como que ele lidava ali com o rebanho, com as ovelhas, com os carneiros. Deus dava direção. Ele estava longe do pai da terra, mas o pai do céu não abandonava ele. Trazia para ele discernimento. E aí passou. Ele passou por problemas? Passou, porque a nossa vida não é fácil. Mas ele não desceu o nível, sabe por quê? Ele teve um exemplo dentro de casa. E o exemplo que ele teve dentro de casa foi de Isaac. Isaac não gostava de brigar. Isaac, Deus levantou ele para desentulhar os poços que o pai dele abriu. Dava confusão, ele deixava aquilo, ia abrir outro poço. Ele era pacífico. Na Bíblia, há uma simbologia entre Jesus e Isaac. Isaac era um homem de paz. E Jacó viu a maneira do pai viver. Gente, às vezes a gente precisa de cura familiar, cura da nossa alma, relacionada à mãe, a pai. Mas a gente não sabe o tanto que a gente é parecido com o pai e com a mãe. E eu quero dizer para os jovens, eu nem sei quantos jovens, adolescentes tem dessa igreja. Você só vai começar a entender o amor do seu pai e da sua mãe, a renúncia, o que eles fizeram por você, quando você for pai e mãe de adolescente. Aí você vai começar a entender, falar: ai, mas a minha mãe me amou tanto. Ah, mas meu pai teve tanta paciência. E aí Deus vai converter o coração seu ao coração dos seus pais. E aí, gente, ele agiu com essa postura com o sogro dele. Ele não apelou, ele suportou. E eu desejo que Deus capacite os homens desta igreja a suportar.
a suportar. Lá em Anápolis tem um pastor, ele chama Jailson. E um dia a gente estava, as mulheres reunidas, a esposa dele falou assim, o Jailson é assim, os abacaxi ele descasca no ministério, né, os problemas, e para mim ele leva só os morangos. Ele escondia, ele não contava para ela os dissabores, levava os morangos e ele descascava sozinho os abacaxi, e depois ela ficava sabendo, quando era resolvido. E chegou um momento na vida de Jacó, que ele precisou voltar. E é aqui que eu quero encerrar. Ele falou para Deus, Deus, se o Senhor permitir que eu volte para a casa do meu pai, dentro dele tinha coisa mal resolvida. Ele falou para Deus, Deus, eu estou indo embora, meu pai mandou, minha mãe mandou, mas dentro de mim, eu preciso que o Senhor deixe eu voltar. E aí, Deus, chega um momento que os cunhados dele começam com maledicência, difamação, falas, e Jacó percebe. Depois ele olha para o sogro dele, ele sente que não tem mais aquele feeling, aquela confiabilidade, não tem mais. E aí Deus fala com ele, é hora de voltar. Gente, só entende esse caminho de obediência, de rendição, só quem já construiu num lugar, sonhou, colocou os filhos na escola, construiu uma casa, colocou os móveis planejados, aí chega um dia, Deus fala, levanta a tenda e vai embora. E nós precisamos estar preparados para isso. A vida do cristão é de tenda. Tenda, você arma ela, vive, mas na hora que o Espírito Santo falar, está na hora de ir. A gente precisa obedecer. A gente precisa. E aí, ele chamou as mulheres dele e contou para elas, e elas falaram, marido, nós estamos com você. E ele foi embora, ele voltou. Ele volta, acontecem tantas coisas, ele tem um momento que Deus vai tratar o que aconteceu com o irmão dele, tem esse momento, chegou os anos, passou mais de 14 anos, Deus esperou, Deus é longânimo, gente, às vezes a gente fica recorrendo no mesmo pecado, e Deus é longânimo, Deus está esperando, Deus, ele não cansa. E aí, chegou o dia que ele passou pelo Val de Jaboque. Naquele momento, Deus tratou a história dele que levou ele a defraudar o irmão dele financeiramente, com a bênção do pai. Depois ele encontra com o irmão. E quando ele encontra com o irmão, olha para o irmão, ele fala, meu irmão, ver você é como ver a face de Deus. Ele chega diante do irmão, um menino que desrespeitou o irmão, que roubou a bênção do irmão, ele falou, meu irmão, eu estou com temor de lidar com você, porque hoje eu entendi que Deus está na sua vida. Eu entendi que as minhas prerrogativas do que eu falo, da maneira como eu negocio, da maneira como eu ajo, eu sei, eu vejo em você a glória de Deus. Então ele se humilhou diante do irmão. Deus alargou o coração dele, mudou ele por dentro. Mas com o que Deus mudou? Com graça, com misericórdia, com paciência e com amor. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos alcança e nos transforma. E depois que ele tem esse encontro com o irmão dele,
que ele honra o irmão, que ele valoriza o irmão. O tempo passa e os filhos dele partem para um lado que Deus não estava agradando. E acontece morte, acontece muito derramamento de sangue. Só que Jacó tinha mudado, Jacó tinha aprendido a ser homem, Jacó tinha aprendido a assumir a posição. E ele fala: meus filhos, eu falei para vocês não fazer isso. Já que vocês fizeram, então agora vamos para Betel. Aí eles foram para aquele lugar que ele falou para Deus que seria ali, Betel. E ele leva os filhos, ele leva todo mundo ali que está com ele para aquele lugar e fala: ó, tira os ídolos. Tira tudo aquilo que vocês são apegados, segurança, família, tudo que vocês estão apegados, tudo que é confortável para vocês, que é a segurança de vocês. Me dá aqui, porque eu vou orar, eu vou enterrar, porque só existe um Deus, vivo e verdadeiro. Deus se tornou o Deus dele. Ele aprendeu a resolver as coisas, ele assumiu, ele cresceu, ele sofreu, mas ele suportou e venceu. Deus quer que você suporte. Deus quer que você vença. Na força do Espírito Santo. E ele enterra aqueles ídolos lá debaixo do carvalho. Ele ora, os filhos veem a atitude do pai e Deus derrama graça. E Deus, mesmo sem Jesus ter vindo ainda, Deus manifestou ali misericórdia, graça. E aí, quando eles saem daquele momento de destronar da vida, das mãos, do coração, dos afetos, ídolos, cada um com seu ídolo. A Bíblia diz que o povo que estava ao redor deles ficou apavorado. Não teve vingança, não teve briga. Por quê? Porque o povo alinhou em adoração ao Senhor, em rendição, em arrependimento, em conserto, em reconhecimento. Reconhecimento que o Deus vivo e verdadeiro é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, de Israel. E nós somos, gente, o Israel de Deus. O Senhor quer levantar Jacó no nosso tempo. Eu gosto muito de Jacó. Jacó parece muito com a gente. Mas Jacó, ele mudou. Ele mudou. Ele se deixou ser a glória de Deus, mostrar quem ele era. E sabe qual que é a nossa tendência humana? Quando você convive com a pessoa e ela começa a conhecer você demais, qual que é a nossa tendência? Fugir. Porque é bom ter intimidade com as pessoas, ter amizade, mas também as pessoas nos conhecer nas nossas vulnerabilidades, isso também nos assusta. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Ele se revela a nós, Ele nos mostra quem nós somos, e Ele nos ajuda a superar e a viver sem medos, sem máscaras, sem ilusões, e a viver na totalidade, na plenitude da identidade de quem Ele nos fez para ser. Eu desejo que Deus abençoe, continue abençoando a igreja. Muito obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus.